Sou Janeide Vitória, do segundo E, e irei falar sobre o que foi o realismo. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França, em oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Eu vou comparar um pouco as características do realismo, só que agora na atualidade. A primeira é a objetividade. Os autores realistas, eles buscavam representar a realidade sem fantasia, e hoje não é diferente. As pessoas gostam de uma coisa mais direta, sem muita enrolação. A segunda é a representação da realidade. Tem o mesmo sentido da objetividade, só que as pessoas buscavam a realidade imediata. E é isso que as pessoas hoje em dia procuram também, sem mentira, sem muita enrolação. A outra é a politização. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideravam injusta. E é isso que acontece. E é isso que acontece hoje. As pessoas denunciam quando acontece algo injusto com elas. Meu nome é Tassi Raniel, sou do segundo E e eu vou falar sobre algumas características do realismo. O realismo foi um movimento artístico voltado para a representação objetiva da realidade, distanciando-se do subjetivismo e do sentimentalismo que caracterizavam a escola romântica. Mostrar a realidade da maneira mais verossímil possível era a principal característica do realismo. Mas também tínhamos outras características, como por exemplo, a oposição aos ideais românticos. Desse modo, os artistas realistas tratavam as suas obras da maneira mais real possível, assim, sem características românticas. Eles também retratavam buscar a realidade da maneira mais fiel possível, seja pelo seu cotidiano desgastante ou pelas infiéis relações amorosas e sociais. Foi nesse período que se destacou o pensamento científico-filosófico, que era agregado a muitas correntes, como o positivismo, o determinismo, o socialismo, o liberalismo e o darwinismo. Nesse tempo também se teve um grande apreço às coisas materiais, já que era associado a uma ideia de progresso. Outra característica também era a veracidade e a contemporaneidade, já que a grande preocupação era o presente. Então, o foco estava voltado para analisar, compreender, criticar e transformar a realidade naquele momento. Eles também prezavam por uma linguagem culta, clara, direta, objetiva e impessoal, buscando assim uma linguagem mais descritiva e detalhada. E ao contrário do que faziam os poetas românticos, que era mostrar um cotidiano idealizado, os realistas eles focam em mostrar um cotidiano não idealizado e mais próximo da realidade das cidades, assim abordando muitos temas urbanos e sociais. E alguns desses temas que são explorados são a hipocrisia, o orgulho, a fraqueza humana, a falsidade, os adultérios, o casamento por interesse, a impotência humana diante das instituições, criticando assim os valores burgueses e as instituições sociais. Os escritores do momento, eles investigavam o comportamento humano para que seus personagens estivessem mais próximos da realidade. Assim, fazia parte da prosa realista, pessoas comuns com defeitos, manias, fraquezas, ambições e interesses. Agora eu vou fazer um rápido resumo sobre o realismo. O realismo ele foi um movimento artístico-cultural que teve início no século XIX na Europa, que além da literatura, ele também se manifestou nos teatros, arquiteturas, esculturas e nas artes plásticas. Mas no Brasil, ele teve como marco inicial a publicação de Memória de Brás Cubas, de 1881, que era de Machado de Assis. Boa tarde, eu sou Emanuel, do segundo ano C. Eu vou falar sobre a estética realista, projeto literário do realismo. Os escritores realistas tratam dos seguintes temas: adultério, a opressão do pobre, do ignorante e do religioso, enfim, do indivíduo perante as instituições da sociedade e a corrupção tanto das instituições quanto dos valores sociais e individuais. Esses temas eram retratados das seguintes formas: com objetividade e criticismo, sem apelar para fórmulas prontas ou modelos morais. O público leitor, em geral, vai desqualificar a obra realista como incisiva por considerá-la imoral ou indecente. Bom dia, gente. Me chamo Silvânia, sou do segundo E e tô aqui para falar um pouco para vocês sobre o realismo no Brasil. Como minha colega tinha dito anteriormente, o realismo foi um movimento artístico e literário, que se iniciou em meados do século XIX, mas precisamente ali no ano de 1881, através da publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito pelo grande Machado de Assis. A gente pode observar que
O realismo ele trata de forma objetiva, tá? Clara e direta a situação da sociedade daquela época. Machado de Assis vai ser aquela pessoa que vai analisar o homem daquela época. Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente sentar numa praça, vai começar a observar o que a sociedade faz. Aí começa a questionar, olha a filosofia aí, vê, ele começa a questionar, ele começa a dizer assim, por que as coisas são desse jeito? Quem faz isso? Né? Ele coloca em seus livros, ele cria personagens de acordo com o que ele vê, certo? Então, o realismo é uma escola literária, tá? Que vem na sequência do romantismo. O romantismo é mais aquela coisa, sabe, imaginária, é tipo um conto de fadas, tá? O realismo vem e traz a realidade pra gente, certo? Então, eu recomendo vocês lerem esse livro, porque ele foi um marco inicial, tá? Então, se você ler esse livro, você vai entender, você se coloca naquela época, aí você vê, eu posso colocar numa citação, tá? Coloco numa redação, por exemplo, tá? Lembrou muito de redação, principalmente porque o realismo, ele critica, tá? Ele mostra pra gente como é que é a situação. Ele simplesmente faz isso. Então, não se esquece, realismo, realidade, tá? E vamos lá. Agora que a gente sabe que o realismo é totalmente o oposto ao romantismo, a gente vai perceber que suas manifestações literárias, elas são escritas em prosa. O que quer dizer? É um texto escrito em parágrafos, tá? Esses textos podem ser chamados de romances sociais, psicológicos ou de tese, tá bom? Mas o que é isso, Silvânia? Peraí que eu vou explicar. O social é voltado para as críticas, onde ele vai mostrar os podres da sociedade, tá bom? É simplesmente isso. Ele vai apontar, a sociedade é assim por causa dessa tal problemática, tá bom? Vê que não lembra a redação. Toda redação é uma problemática. Se é uma problemática, logicamente vai ser uma crítica, certo? Uma crítica a quem? A sociedade, tá bom? A psicológica seria o que é que o homem daquela época pensa sobre essa problemática. O que é que ele pensa, o que é que ele vê, o que é que ele diria sobre aquilo, tá bom? É sempre o seu psicológico, tá certo? É a sua mente, tá bom? E o de tese seria a sua atitude. O que é que deve ser feito? O que é que o homem vai fazer sobre aquilo, certo? O realismo como trata, né, de temas como a sexualidade, a escravidão, tá? A hipocrisia da burguesia, a Igreja Católica, são temas, né, de críticas que, se você observar, são todos voltados para a sociedade, tá bom? A gente vai observar claramente que, se cair numa prova, é uma questão tipo assim, o realismo é o antagônico do romantismo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, sabe por quê? Porque o realismo ele vai mostrar a verdade, ele vai mostrar a claridade, a objetividade, sempre isso, sempre críticas, não vai ser nada imaginário, tá bom? Então, não se esqueça disso, gente, fica a dica. O realismo também vai trazer consigo, né, o avanço da tecnologia, o avanço da energia elétrica, né, que tem como exemplo o carro, né, que vai aumentar muito, né, na velocidade da locomoção das pessoas, tá bom? E também tem como influência o positivismo, tá vendo como tá tudo interligado? A racionalidade, filosofia, né, o positivismo, tá? O realismo vai estar tudo em um conjunto, tá? Para abordar as situações da sociedade, tá sempre em meio, né, às problemáticas. Então, se você for começar a fazer uma redação, não se esqueça, comece a ler o livro, tá, de Machado de Assis, coloque uma citação de Machado de Assis,
tá? Que vai te ajudar, além de saber contextualizar o tema, você vai situar uma pessoa que é simplesmente, pra gente, tanto agora como naquela época, uma pessoa que soube, né, ver um futuro da sociedade, ele soube analisar, tá? Ele soube iniciar uma coisa que antes era só imaginário, certo? O que seria o realismo na arte? O realismo na arte é uma tendência estética surgida na Europa durante a segunda metade do século XIX. Do ponto de vista das artes plásticas, deponta sobretudo na pintura francesa, entretanto, também se desenvolve na escultura, arquitetura e no meio literário. O contexto histórico em que ocorre é o do sucessivo crescimento industrial e científico das sociedades. Naquele momento, passou-se a acreditar que, com a natureza dominada, era preciso haver maior objetividade e realismo, também nas expressões artísticas, rejeitando todo tipo de visão subjetiva e ilusória. Uma das características das artes realistas são a objetividade, rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade, representação da realidade crua, as coisas como elas são, realidade imediata e não imaginada, politização e caráter de denúncia das desigualdades. Na arte realista, predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Realismo na escultura. Na escultura, o realismo também se manifestou, da mesma forma que na pintura. Os escultores buscavam retratar as pessoas e situações sem idealizações. A preferência era por temas contemporâneos e muitas vezes assumiam uma postura política. O artista que mais se destacou nessa vertente foi Auguste Rodin, que ocasionou muitas polêmicas. Logo em seu primeiro grande trabalho, A Idade do Bronze, Rodin causou alvoroço. O enorme realismo do trabalho chegou a gerar dúvidas quanto à sua produção. Se teria sido feito a partir de moldes de modelos vivos. Bom dia, meu nome é Michael e eu vou apresentar as principais obras do realismo, começando com algumas de Machado de Assis. São elas Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o Dom Casmurro. Entre outras são elas o Quebra-Parede de Gustave Courbet. Também temos A Ciência de Caridade, Os Comedores de Batatas de Van Gogh, William Adolphe, que desenha a Pastora, e essa é o Rebocadores de Volga de Lia Heffin, O Pensador de Auguste Rodin e O Encontro de Gustave Courbet. E por fim temos A Vista da Praia de Van Gogh.